Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, terminamos hoje a discussão do Orçamento para 2023, um orçamento que representa o último deste Governo, representando inevitavelmente um fim de um ciclo político. Depois de fragilizados pela perda da maioria, esperávamos que esta legislatura representasse um novo compromisso com o programa de Governo aprovado nesta Casa em outubro de 2019. Mas, acima de tudo, e perante um grave cenário ao nível da saúde pública e da vida económica e social da nossa população, acreditávamos num compromisso para com as pessoas que depositaram a sua confiança nesta Casa e que, uma vez mais, saem defraudadas nas suas expectativas. Enfrentamos a nível coletivo a maior inflação dos últimos 30 anos. Deparamos-nos todos os dias com pessoas reais, com problemas reais, que enfrentam dificuldades como nunca antes enfrentaram. Não temos qualquer medo de o afirmar. Milhares de madeirenses já passam fome nesta região. Milhares de madeirenses engrossam as listas da chamada pobreza envergonhada. Muitos outros, infelizmente, em breve se juntarão quando as empresas sucumbirem à pressão que lhes colocaram nos ombros. Todos os cenários apontam para um agravamento preocupante da situação. Temos milhares de madeirenses com a vida em suspenso, com sérias dificuldades em pagar a casa, em cumprir as suas obrigações com os bancos, devido ao aumento das taxas de juros. Milhares de madeirenses com sérias dificuldades em abastecer a sua viatura, em pagar o gás, a eletricidade e os restantes bens essenciais. Temos milhares de madeirenses que estão a optar entre as compras no supermercado ou as compras de medicamento. Têm de optar entre pagar a renda da casa ou pagar as contas da água e da luz. Este Parlamento não pode continuar a fechar os olhos a esta enorme crise que já chegou e que atinge todos aqueles que acreditaram em nós, em todos aqueles que acreditaram que este Governo iria ser diferente. Com que cara irão enfrentar estas pessoas, dizendo que irão manter este aumento brutal do custo de vida que impede os mais elementares direitos constitucionais, o direito à habitação e o direito a uma vida condigna? Como é que irão dizer às pessoas que optaram por aumentar para 15 milhões de euros a construção da Estrada das Shinjas, que decidiram avançar com a construção de um campo de golfe que irá custar 20 milhões de euros, que preferiram gastar centenas de milhões de euros nos grandes investimentos de Alcatrão, de betão, ao invés de alocar este investimento à saúde, à criação de emprego, à redução fiscal, para desagravar os impostos que apertam o cinto a milhares de madeirenses. Hoje sabemos que em 2023 será retida nos cofres do Governo Regional a maior receita fiscal de sempre, ao invés de optarem por melhorar a vida dos madeirenses, de aumentar o rendimento das famílias, de diminuir o custo de vida. Era possível ir mais além, sem prejudicar a sustentabilidade das contas públicas, mas o PSD e o CDS simplesmente não quiseram saber. Hoje ficou comprovado que o Governo Regional, em fim de mandato, mantém estratégias pouco ambiciosas, sem arrojo, sem soluções. Estratégias que desconsideraram o facto da região ser a região do país com a maior taxa de risco de pobreza, com mais de 73 mil pessoas a passar carências económicas, que desconsideram por completo o facto da Madeira manter uma das mais altas taxas de desemprego do país, que desconsideram os crescentes fenómenos de insegurança, de violência, de aumento do consumo de drogas. E pergunto, até quando é que irão continuar a fechar os olhos? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, era de fulcral importância que esta Casa colocasse em ação o uso dos poderes e das competências estatutárias no sentido de reduzir a pobreza e de dar resposta aos flagelos sociais, à perda de rendimentos, à realidade das pensões e reformas baixas. Para tal, foram apresentadas 329 propostas de alteração ao orçamento e PIDAR pela oposição parlamentar desta Casa. Destas, foram aprovadas 6 propostas. Das 329, foram aprovadas 6 propostas. Uma falta de compromisso de um Governo que ainda no ano passado aprovou medidas do JPP, mas depois esqueceu-se de cumpri-las. É este, de facto, o respeito que tem por esta Casa, é esta a consideração pelas necessidades mais básicas dos nossos concidadãos, que, uma vez mais, esbarram com a reprogramação das prioridades governativas. Este Governo, como já vimos, não merece a nossa confiança.
Hoje verificamos um acréscimo na dívida histórica das governações PSD, que oneram o bolso dos contribuintes em cerca de 6 mil milhões de euros, e este orçamento é claro a indicar que o serviço da dívida continua a representar 415 milhões de euros sobre os ombros dos contribuintes madeirenses para o próximo ano. Se considerarmos os projetos de investimento incluídos no PIDA 2023, voltamos a verificar que a Secretaria das Infraestruturas e a Política do Botão volta a ser responsável pela parcela mais significativa da despesa executada, com 40%. De facto, não conseguimos entender estas prioridades quando se mantém um pesadelo terceiro-mundista da falta de resposta na saúde, na longa lista de espera para cirurgias, para consultas de especialidade, que atinge mais de 118 mil atos médicos. 118 mil referenciações que continuam a aguardar por uma resposta. E estes valores, permitam-me que vos diga, vão muito além dos números. São madeirenses que foram abandonados pelo Cesarame, foram abandonados pelo Governo Regional, razão pela qual a lista de espera para atos médicos aumentou 86% desde que este Governo Regional tomou posse em 2015. Em termos de mobilidade e em fim de mandato, verificamos que este Governo enganou os madeirenses que acreditaram numa suposta renovação. Nem com a palavra dada do CDS, que em tempos invocou em vão a palavra santa para restar a sua promessa em trazer um ferry para a região. Hoje foram mais fortes os laços com o seu aliado político do que a sua palavra e o compromisso com os cidadãos que os elegeram. Idêntico compromisso que aí por terra com a escassez de medidas adicionais para o desagravamento fiscal, nomeadamente ao nível da prometida reposição gradual do IVA para os valores pré-troika, de forma a apoiar a população, de forma a apoiar o tecido empresarial regional através da mitigação da retração do consumo privado. O JPP voltou a propor a redução do IVA, mas a mesma foi chumbada há poucos minutos pela maioria parlamentar. Hoje, PSD e CDS mostram esta falta de lealdade ao povo madeirense, que agrava o custo de vida regional e faz com que os madeirenses continuem a pagar mais IVA do que os Açores, que aproveita a plenitude do diferencial fiscal de 30%. E o que acabamos de ouvir é um secretário regional a dizer, e bem. No setor primário, e a poucos meses do fim de mandato, continuam a falhar as estratégias necessárias para inverter a tendência de abandono e desvalorização do setor primário regional. Hoje, e durante esta semana, o Governo Regional preferia continuar a esconder documentos e a mentir a esta Casa e a mentir aos produtores, sem apresentar provas e repudiando, imagine-se, os seus próprios números. Preferiram ignorar as imensas medidas apresentadas pela oposição que pediam um novo estímulo ao setor primário, uma valorização do trabalho de agricultores e pescadores, que pediam rendimentos justos para todos aqueles que se dedicam todos os dias a tirar o seu trabalho da terra e a todos aqueles que todos os dias vão buscar o seu sustento ao mar. Hoje, o setor primário regional mantém-se suspenso por um penso rápido, onde o Governo Regional continua a promover a escravatura e a contribuir para a tendência do despovoamento e de abandono, como não se via há décadas. No ambiente, mantiveram a propaganda ambiental, com clichês cuidadosamente escolhidos e um conjunto de boas intenções. Mas essas boas intenções caem todas por terra quando o Governo Regional falha com todos os compromissos energéticos, limita ações de conservação ambiental, aumenta para quase 15 milhões de euros o financiamento a uma estrada, a Estrada das Ginchas, e avança com o projeto de implementação de teleféricos em zonas de proteção especial, colocando em causa uma das espécies protegidas mais ameaçadas do mundo. Uma imensa negligência política, bem representativa da importância que dão ao nosso ambiente e da importância que dão aos nossos recursos naturais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um mau orçamento que apenas conseguiu demonstrar falta de soluções, falta de ambição política em resolver as questões estruturantes que são fundamentais para o nosso futuro coletivo. E nós não compactuaremos com uma profunda irresponsabilidade política que, em altura de profunda crise, mantém o desperdício de recursos públicos e o notório exercício de má gestão que continuará a condenar e a castigar o futuro dos madeirenses. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me terminar deixando uma palavra final
de esperança aos madeirenses e porto-santenses. Que todos juntos, sejamos agentes de mudança e que o novo ano traga consigo uma efetiva capacidade de mudança e de emancipação cívica na nossa sociedade, que tem as rédeas na mão e que não pode continuar a esperar para definir o seu futuro. Contarão sempre com o nosso total e contínuo apoio nestes tempos difíceis que aqui virão. Muito obrigado, boas festas e um bom ano 2023. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.